sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Olá, ouvintes, amigos da Rádio Rio de Janeiro. Meu nome é Deusa Nogueira, conversando sobre mediunidade. E sempre que possível, a gente vai oferecendo algumas novidades, né? Alguns elementos para a nossa mochilinha, para a nossa bagagem. E a gente sabe que a internet oferece inúmeros eventos, tem muitas redes sociais, tem muitos centros, graças a Deus, oferecendo oportunidade de estudo, oportunidade dessa completude que a gente, como espírito imortal, necessita, não é? E vem oferecendo essas possibilidades todas. Mas, nesse momento, a gente resolveu, né, trazer um evento que vai acontecer no Centro Espírita Irmão Clarencio, que fica lá na Rua Begônia, número 98, na Praça do Carmo. E é aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. E é muito interessante, né, que eles vão ter um encontro diferenciado. Quase sempre o tema, esse autor, é trazido com algumas ilustrações. Mas dessa vez a casa fará um encontro sobre esse autor. E para falar sobre ele, nós vamos chamar a nossa querida amiga, a nossa irmã Fernanda, que é do Centro Espírita Irmão Clarencio, mas também ajuda a gente aqui nas tarefas do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, para trazer as suas saudações iniciais. Queridos e queridas ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Fernanda Oliveira e faço parte da equipe de trabalhadores do Centro Espírita Irmão Clarencio. Bem, Fernanda, nós gostaríamos que você falasse um pouquinho acerca do patrono do encontro, né? Que é Luiz Sérgio. A gente sabe pouco. Eu acho que talvez todos nós que fomos da geração 70, no movimento espírita, né? A partir daí, a gente teve contato, que era uma grande novidade para todos nós. Mas o tempo vai passando e é interessante, né? A gente vai como se fossem os autores da moda. Inclusive no Kardec fala lá, isso, os espíritos falam que é a moda, e as pessoas achavam até que seria a moda das mesas girantes. Mas ele mesmo fala que é difícil uma moda durar tanto tempo, né? Que é essa questão da doutrina espírita. Então, Fernanda, fale um pouquinho para a gente acerca de Luiz Sérgio. O nosso patrono Luiz Sérgio nasceu no Rio de Janeiro, capital, em 17 de novembro de 1949, filho de Júlio de Carvalho e de Zilda Neves de Carvalho. Companheiro inseparável do seu irmão Júlio César, ambos cursavam a mesma faculdade, que era de Engenharia Eletrônica, na Universidade de Brasília. Luiz Sérgio era alegre, extrovertido, sabia fazer amigos com rara facilidade, sem distinguir idade, cor ou sexo. Apreciava a leitura e a música, tocava violão, preferindo músicas românticas da bossa nova. O nosso amigo desencarna aos 23 anos. E desde o momento que ele adentra ao plano espiritual e se percebe na nova vida, ele começa a trabalhar no bem. E esse trabalho é um trabalho tão importante para nós que fez com que ele trouxesse diversos livros espíritas com grande conhecimento doutrinário sobre a vida após esta vida e também sobre como viver após esta vida, abordando diversos temas atuais com grande conhecimento e também temas importantíssimos para os jovens, para pais, enfim, para todos nós, para a gente aprender cada vez mais a viver melhor. Bem, amigos, e aí a gente já sabe um pouquinho, não é, sobre esse patrono, sobre o Luiz Sérgio. É muito interessante a gente começar a pensar sobre a questão das nossas juventudes, sobre a questão de determinadas abordagens, temas atuais que todos nós
na evangelização da infância e do jovem, temos buscado, porque sabemos da frequência da vinda desses espíritos até nós. E sabemos até que nem sempre eles vêm numa situação confortável. A gente tem tido a questão de projetos reencarnatórios bem complexos, bem dolorosos, bem doloridos, né? A gente não sabe dessa criança, esse jovem, o que ele vai enfrentar como desafio, o que ele escolheu como prova, quais são as dores que ele terá que expurgar através de processos expiatórios. Então, a gente gostaria de saber como todo trabalho tem um objetivo. Fernanda, por favor, qual é o objetivo deste encontro? O objetivo do nosso encontro é reconhecer a imortalidade da alma e compreender o papel do espírito na obra da criação. Então agora, cientes do objetivo, a gente inverteu, a gente vai falar qual é o tema do encontro. Sabe por quê, gente? Porque primeiro tem que ter um objetivo, para depois, dentro desse objetivo, a gente traçar o tema. Fernanda é de área de educação, sabe muito bem disso, né? Se a gente não tiver o objetivo em mente, a gente se perde em termos dos temas que são inúmeros. E isso vale para a nossa tarefa mediúnica. A gente tem algumas mensagens, inclusive na reunião de tratamento, que é uma reunião terça-feira, tem às 15 às 17 horas, aqui no Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, a gente trabalhou com os médiuns uma página que foi dada em 86, lá no Leon Denis, pelos espíritos Dr. Hermes Baltazar, que é para o médico que trabalha no tratamento. E ele fixa muito a questão do objetivo, a questão das prioridades, que é algo não só para a tarefa mediúnica, mas para a nossa vida. Se a gente não tiver o objetivo, a gente se perde nos inúmeros temas. E aí a gente tem na avaliação aquela dor do tempo perdido, né? Aquela dor da hora vazia, aquela dor das mãos vazias, passa um tempo que eu realizei. Então, Fernandinha, fala pra gente um pouquinho acerca desse tema do encontro. Qual é o tema do encontro? O nosso encontro está organizado em 4 temas. O primeiro tema é a nova vida, onde nós abordaremos o desencarne do Luiz Sérgio, como ele chegou ao plano espiritual, que condições ele se encontrou no plano espiritual. O segundo tema, nós vamos falar sobre o arquivo mental, que nós vamos compreender os processos reencarnatórios como construtores do nosso arquivo mental. O terceiro tema, falaremos sobre mediunidade, para vermos, entendermos que a mediunidade é um processo natural do espírito, na sua caminhada evolutiva, e assim a gente vai analisar a mediunidade como empréstimo divino e entender as características de um bom médium. E o nosso último tema, que é o 4, é o orai e vigiai, onde nós vamos falar sobre a eficácia da prece, saber orar para atrair os bons espíritos, entender que nenhuma prece fica sem resposta, compreender a importância da vigilância para a caminhada do espírito imortal. Vamos, se perguntar como que a gente vigia os pensamentos para equilíbrio mental e também entender a oração como um meio de ligação direta com Deus. Bem, agora já assenhoreados acerca desse tema, acerca dessa grande necessidade de nós refletirmos e vivenciarmos a imortalidade. Médiuns, até sobre o ponto de vista vibracional nosso, porque a gente está vivendo momento de muitas conturbações. São muitos temas dolorosos que chegam até a nossa sensibilidade mediúnica. E aí a gente começa a pensar, o que é que eu vou fazer com isso?
Como é que eu vou trabalhar isso? E a gente não está livre de entrar em estados melancólicos, depressivos, em desistências, em desculpas, muitas vezes, para não estarmos na tarefa, porque a cabeça não está boa, porque o comportamento não foi adequado. Essas situações que vão acontecendo com a gente. E aí teremos, nesse domingo, lá na Vila da Penha, uma oportunidade de fortalecermos essa ideia. Eu sei que muitos dirão assim, mas eu já sei isso, eu sou espírita, Deus, se eu sou médium, eu já sei isso, tudo bem. Eu sei na minha cabeça. Mas como é que está isso no meu sentimento? E é esse resultado entre o conhecimento e o sentimento que vai dar a qualidade vibratória. Como é que eu estou contribuindo para a melhoria, para o florescer da esperança, para aquele estudo que nós fizemos sobre os desertores na terça-feira passada, da nossa missão como médiuns, como trabalhadores espíritas, de sermos construtores, realizadores desse bem. E tem horas, amigos, e principalmente naquele momento em que somos atingidos por algumas dificuldades, a ideia da desistência, da deserção, bate à nossa porta. E é nessa hora que é um trabalho de um encontro. E o encontro não é só uma organização material, burocrática. Tem todo um aporte, todo um suporte espiritual. Facilita para a gente. Novamente a gente lembra que Clarencio, o irmão Clarencio, ministro Clarencio, como as pessoas da casa gostam de se falar, né, o ministro do auxílio, que se referia a ele está lá em André Luiz dizendo que ele é um grande conhecedor da alma humana. Olha, amigos, como nós necessitamos desses grandes conhecedores. Aqui na casa de Teresa d'Ávila, um dos guias é Rafael. É um outro espírito também que estuda muito o psiquismo, as questões íntimas da alma humana. Então é necessário, a gente às vezes não tem como se conhecer, a gente às vezes sabota uma terapia, um momento de autoconhecimento, de reflexão. Então, Fernandinha, fala para nós, como é que está organizado este encontro com a vida e a obra de Luiz Sérgio? Às 8h30, nós já estaremos na casa esperando a todos vocês. Serão todos muito bem-vindos. Às 9h, nós começaremos fazendo a leitura da mensagem do plano espiritual, ditada pelo Dr. Vitor, através do médium Mário Coelho. Depois faremos a nossa prece e teremos o momento da sensibilização, aonde nós vamos, acalmar a nossa mente, os nossos pensamentos e entrar em contato mais ainda com o pensamento do nosso querido Luiz Sérgio. Depois começaremos a desenvolver o tema 1 e o tema 2. Às 10h30 nós vamos ter um lanche muito gostoso que vai ser preparado pelas nossas amigas da casa, e nesse momento nós teremos um momento muito legal e especial, que é o Cantinho do Luiz Sérgio, onde a gente vai poder entrar em contato com a vida do companheiro, conhecer mais a vida dele e também perceber coisas que ele gostava. Vai ser um momento muito importante mesmo do nosso estudo. Depois voltaremos ao salão principal da nossa casa e continuaremos abordando os temas 3 e 4. Teremos depois, no final do tema 4, nós vamos ter sorteios de livros do nosso patrono Luiz Sérgio, nós vamos ter brindes, tudo preparado com muito carinho e amor para todos vocês. Então a gente vai pensando nessa organização, a gente está pensando nessa recepção de amigos espirituais, de equipes espirituais. Nós acompanhamos um pouquinho o grupo e esse trabalho não foi elaborado em um ano, não. Foram anos e anos de estudos até que a espiritualidade deu a autorização para que o encontro pudesse acontecer. A gente sabe, muitos amigos, principalmente esses irmãos mais velhos, conhecem a obra de Luiz Sérgio através de 2 médios, 2 médios que a mensagem vem,
E a gente vê uma grande preocupação com a juventude, com os temas que machucam o coração humano, a questão da adição, a questão do aborto, a questão do suicídio. Há uma questão muito séria, né? Inclusive temos até filmes, um filme que fala sobre isso baseado nessa obra, né? Então, meus amigos, na verdade é o momento da gente valorizar a vida, da gente se enxergar como espíritos imortais, como filhos de Deus, como alguém que tem necessidade de aprender a gerenciar o próprio tempo, gerenciar os próprios recursos. Quantas vezes a gente fica que nem uma barata tonta sem saber o que fazer? Como é que eu faço? E existem dúvidas, e graças a Deus que essas dúvidas existem, e a gente tem a coragem de apresentá-las. Porque é muito ruim a gente ter dúvida e não querer apresentar a ninguém. Então a gente tem coragem de apresentar essas mesmas dúvidas aos nossos irmãos, a um irmão, um amigo. Daí a necessidade da equipe de atendimento fraterno nas casas espíritas, né? Da gente ter confiança em alguém para poder conversar. A gente sabe que é um trabalho ético, é o trabalho da boca fechada mesmo. Então, esses orientadores, esses amigos, vão nos trazer o quê? As questões à luz da doutrina espírita que estão nos afligindo. E alguém pode falar assim, pois é, a gente ouve muito isso. Tem a codificação sim. Mas olha só, nós temos Jesus. A nossa sociedade ocidental tem Jesus. Por que teve que vir a codificação? Porque a gente foi esquecendo de Jesus. A gente foi confundindo, a gente foi se misturando nesses muitos temas e perdendo o objetivo principal. E aí a gente ficou na posição distraída. Ultimamente, os espíritos têm falado que nós médiuns temos andado muito distraídos. Olha que coisa séria. Quando eles chegam a falar, é porque a coisa está bem marcante, né? Bem pungente na vida de cada um de nós. Então, vamos ter esse cuidado. E aí, Fernanda, a gente sempre pensa, e a pergunta, eu estou rindo, porque para mim é muito óbvia, mas para os ouvintes não. E eu vou falar porque para mim é muito óbvia, né? O Centro Espírita Irmão Clarencio, no Centro Espírita Irmão Clarencio, a gente teve aqueles pioneiros, né? Que foi a Dona Vilma, a Sandra, né? Irmãzinha de Sandra querida. E que quando no Leon Denis foi lançada a evangelização das quartas-feiras, que com o tema do Evangelho, foi difícil conseguir colaboradores. Por quê? Porque, primeiro, aquela evangelização às 3 horas. É um horário um pouco difícil para quem trabalha. E segundo, a evangelização tradicional, consolidadíssima do CELD, com aquela multidão de trabalhadores na época, era aos sábados. Era o sábado aquela evangelização. Então, quase sempre a gente fica muito presinho àquilo que a gente já sabe fazer, que faz sempre, né? E aí eu vou pegar um trabalho novo, e muitos não tinham tempo mesmo. E aí a gente foi pegando alguns amigos queridos que possuíam essa disponibilidade, até porque na quarta-feira era dia de reunião de tratamento e muitos, até evangelizadores, trabalhavam nessa reunião, não tinha possibilidade, e a gente pegou companheiros novos, né? A nossa agência, a gente foi pegando Eliana, alguns companheiros que não eram da evangelização. E dentre eles, tivemos esse grupo muito querido da casa do irmão Clarencio. E começaram lá. E tudo novo, né? Naquele momento a gente coordenava o trabalho, mas era novo para nós, porque era seguindo os temas do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, para adaptação para a infância, não é uma coisa tão fácil. E aí tínhamos os desenhos, os teatrinhos, as músicas, tudo isso. E o grupo lá da casa do irmão Clarencio, ali
firmíssimo com a gente, né? Firme, muito firmes com a gente mesmo no trabalho, né? Fátima nos desenhos, tudo muito bem. E aí chegou o momento da casa do irmão Clarencio sendo fundada, né? E a evangelização funcionando. E a evangelização na casa do irmão Clarencio, vou colocar entre aspas, bombou. Que maravilha, né? E aí alguém falava assim, pois é, mas é que tem as pessoas, tudo isso. Mas quando o irmão Clarencio fez 15 anos, veio uma mensagem do irmão Plácido, que é um espírito da falange de Francisco de Assis, dizendo que a casa já existia há 100 anos no plano espiritual. E que só agora os amigos encarnados puseram a mão na massa para fazer a casa. Aí a gente ficou assim, também, né? Uma casa tão antiga, é claro que o trabalho tem que dar certo. Nós até brincamos muito com isso. Mas aí é esse o trabalho de evangelização. A casa de irmão Clarencio, eu sei que tem um fórum sobre evangelização, há um cuidado, um carinho, muito grande com a evangelização. E aí, Fernandinha, vem aquela pergunta que não quer calar. Haverá evangelização, Fernanda? Haverá evangelização infanto-juvenil. Podem levar seus jovens, suas crianças. Vai ser um momento de muito divertimento para eles, de estudos também doutrinários. Vão ter diversas dinâmicas muito interessantes e legais para que eles participem. Bem, a essa altura, a gente vai pensando, né, que estamos animados. Estamos animados a irmos até a Vila Cosme, Vila da Penha, no dia de domingo, às 8h30, de 8h30 a 1h. A gente sempre fala que a casa de irmão Clarencio tem uma recepção maravilhosa. Ninguém vai se arrepender, que é uma recepção muito boa, gostosa, em todos os sentidos. No sentido afetivo, no sentido gastronômico, eu sei que vai ser também. E aí estamos todos convocados. E vem, então, Fernandinha, a nossa última pergunta. Como é que nós podemos participar? O nosso encontro será no dia 12 de novembro, começa às 8h30 e termina às 13h. O Centro Espírita Irmão Clarencio se localiza na Rua Begônia, número 98, Praça do Carmo. É só chegar e participar. Todos serão muito bem-vindos e esperamos a todos vocês. Tudo foi preparado com muito carinho, com muito amor. Fiquem com Deus, um beijo grande em todos. Então é assim, amigos, estão todos convocados para esse primeiro encontro, e é muito bom a gente inaugurar alguma coisa, né? É o primeiro encontro espírita com a vida e a obra de Luiz Sérgio. É muito bom a gente estar lá, na casa, no Centro Espírita Irmão Clarencio, repetindo, na Rua Begônia 98, ou Vila da Penha, ou Vila Cosmos, né? Tem, dependendo lá do mapinha, a gente vai ter algumas diferenciações, né? E aí seremos bem recebidos, apoiaremos a espiritualidade no sentido da organização do nosso tempo, da valorização da nossa vida, do aproveitamento da oportunidade. Quantas vezes passamos um domingo sem prestarmos atenção? A gente vai ter chance de estar atento, né? Nesse momento belíssimo de encontro, de preparo, de trabalho. A gente sabe que sempre há o carinho, sempre há o cuidado, sempre há o apoio da espiritualidade para que tudo possa ocorrer de uma forma bem harmônica, com aprofundamento, com possibilidade de fala, porque a gente faz encontro, não é palestra, nem curso. Na palestra, a gente não fala, né? Dificilmente é uma palestra interativa no nosso meio. No curso, a gente faz uma pergunta ou outra, mas no encontro é a hora e a vez do encontrista se expressar, colocar a sua dificuldade, a sua visão, e ali ser conversado fraternalmente. É essa a grande característica, o grande ganho do encontro. É um recurso fraterno
de estarmos juntos, de estarmos com Jesus. Então, amigos, todos nós, médiuns, tarefeiros, crianças, jovens, estamos sendo convidados para esse primeiro encontro com o Luiz Sérgio, que será realizado no Centro Espírita Irmão Clarencio. E é a oportunidade linda de, quem sabe, criarmos novos amigos espirituais que haverão de nos sustentar nesses grandes desafios da nossa vida moral, porque a vida é feita de grandes escolhas. Esperamos todos lá. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.